Bom, colegas, nós hoje nos reunimos por videoconferência para comentar aquela enquete que foi encaminhada pela APAMAGES no tocante à reforma de processo penal. E a minha função, o meu objetivo hoje é apresentar um ponto de vista em relação ao resultado das pesquisas, enfim, das perguntas que foram encaminhadas a todos e que houve debate, enfim, e vamos então aos resultados. A primeira questão colocada, nós temos a audiência de conciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal, nos crimes contra a honra, foi abolida. A maioria dos colegas diz não, são 78%, e eu pessoalmente concordo plenamente, não foi abolida, inclusive porque, na minha visão, todos os procedimentos especiais foram mantidos, inclusive os do Código de Processo e, logicamente, com maior relevo, os procedimentos das leis especiais. A segunda questão diz respeito ao artigo 383, parágrafo 1º, e a indagação é que se há a possibilidade da proposta de suspensão, logo também admitiria a transação penal. E os colegas também majoritariamente responderam 66% que sim. Me parece que sim. É uma falha do legislador não ter colocado, havendo a desclassificação, se permite a suspensão condicional do processo, por que não permitiria a transação penal? A meu ver, sim, correto, nós temos que adaptar isso à realidade da reforma. A terceira indagação indaga o seguinte: na produção antecipada de provas previstas no artigo 156, inciso 1, há que se observar o contraditório, não obstante inexistir ação penal, nomeando-se defensor ao eventual investigado, e a maioria também disse sim, 83%, com o que concordo plenamente, acho que sim, não há a menor dúvida. Lembremos que há uma produção antecipada de provas. É um termo técnico que advém do Código de Processo Civil. Nós temos que produzir essa prova, se quisermos que ela tenha validade, legitimidade em juízo depois, com a participação do advogado, do Ministério Público, obviamente do juiz presidindo o ato, e se o investigado contra o qual a prova será relevante não tiver defensor, não importa, haverá um defensor público, ativo, não importa, mas temos que ter uma audiência com contraditório. Do contrário, se não fizermos assim, o que nós teremos na realidade é uma mera produção de uma prova inquisitiva no inquérito policial, presidida de uma maneira estranha por juiz de direito. Lembremos que o juiz não é juiz instrutor, e o juiz não pode suprir as funções do delegado de polícia. Portanto, ou a prova é produzida pelo delegado, ela é inquisitiva, como se faz, sempre se fez, e se destina ao Ministério Público para a formação da sua convicção, ou ela é uma produção antecipada da prova, que será usada em juízo, e com relação a isso é imprescindível haver ampla defesa, contraditório, e portanto, a meu ver, a opinião dos colegas majoritária é correta. Na outra indagação, nós temos a respeito do artigo 403, parágrafo 3º, se também se aplica ao rito sumário. Penso aqui, essa questão está ligada ao processo ser complexo e demandar a juntada de memoriais. Então, portanto, não haveria debate oral. Ao contrário, excepcionalmente, o juiz permitiria que as partes juntassem alegações finais escritas. E se isto poderia ser usado no rito sumário, porque na verdade é previsto para o rito ordinário. Os
colegas responderam 80% sim. Eu até concordo que sim, porém, não sei qual foi a visão dos colegas em relação a isso, se seria por analogia ou por uma interpretação extensiva. A meu ver, devemos resolver essa questão e outras similares simplesmente aplicando os princípios processuais. Afinal de contas, se todos nós estamos em busca de uma prova bem feita, com contraditório, com ampla defesa, em busca da verdade real, enfim, dentro de parâmetros processuais garantistas e dentro de um Estado democrático de direito, é óbvio, eu posso ter um processo pelo rito sumário, mas que se tornou extremamente complexa a produção de provas, eu chego no final, na audiência é impossível haver um debate, porque há muitas e muitas provas a serem analisadas. Nesse caso, as partes e o juiz podem, em conjunto, inclusive, chegar à conclusão que o melhor seria a apresentação de um memorial. Apenas uma ressalva eu faço. Nós não devemos transformar essa exceção em regra, porque não é o espírito da reforma que privilegia a oralidade e, portanto, a juntada de memoriais tem que ser efetivamente em caráter excepcional. Nós temos outra questão interessante em relação à videoconferência. A pergunta é se a vídeo prevista na hipótese do artigo 217 se aplica a interrogatórios, mesmo diante da falta de previsão legal e do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. A maioria diz que sim, embora apertada essa maioria por 57%, e os outros disseram que não, os outros 43%. Nesse caso, eu vou ficar com a minoria. Eu acho que não, não mais. Agora, decididamente não mais. Teríamos dois argumentos para isso. Primeiro argumento. Quando o legislador implantou esta reforma de processo, ele deveria ter sido ousado o suficiente, se é que isto era o objetivo a ser atingido, e deveria ter colocado claramente na lei, para interrogatório, instrução, seja lá mais o que for, a hipótese de utilização da videoconferência para toda a produção da prova. E aí, com isto, provocaríamos a discussão definitiva se pode ou não pode haver videoconferência, chegaria ao Supremo, estaria decidida essa questão de uma vez por todas. O legislador, das duas uma, ou ele foi tímido, ou ele teve um objetivo, que era a exclusão da videoconferência. Mesmo a sua timidez trouxe como consequência, a contrário senso de uma interpretação razoável do artigo 217, a exclusão da videoconferência. Ao instituir uma reforma e dizer que só cabe videoconferência se a testemunha atemorizada não quiser depor na frente do réu, nós podemos interpretar tranquilamente que não cabe videoconferência, portanto, para outros atos da instrução. A única hipótese que o legislador disse cabe videoconferência, ou seja, eu posso fazer a instrução dessa forma, se a testemunha estiver com medo do réu. Do contrário, não. E ainda que assim não fosse, nós temos então que chegar à seguinte conclusão. Como nós vamos usar videoconferência para interrogatório, se o interrogatório passa a ser o final de uma audiência única? Essa vai ser a regra nos procedimentos. Então reparem, eu tenho a produção da prova toda, vítima, ouvida, testemunhas de acusação, defesa, entra o réu, debates, julgamento, termina a audiência. Como que eu vou fazer o destaque para o réu ser ouvido por videoconferência, se ele tem que estar na audiência acompanhando a produção da prova, que é direito seu? O direito de audiência, que o Supremo Tribunal também já reconheceu ser necessário. Mas então nós fazemos toda a audiência por videoconferência? Ele está num outro presídio, numa outra cidade, e a audiência se passa nesta aqui, e ele acompanha de lá toda a produção da prova? Bom, aí nós teríamos instituído a videoconferência para tudo, e não só para interrogatório, como os colegas opinaram. Eu acho
nesse ponto contraditório. Se o réu tem direito à audiência, ele estará presente. E o interrogatório, por óbvio, será feito pessoalmente. Eu não consigo ver, por hora, possibilidade de nós quebrarmos isso. Em caráter excepcional, pode até acontecer, mas, como regra, não. Na questão 6, nós temos o seguinte: na hipótese de testemunha de fora, poderá haver a inversão a teor do disposto nos artigos 400 e 531? Sem dúvida nenhuma. A resposta majoritária, 65%, ao meu ver, está correta, porque a lei realmente excepciona claramente que na hipótese de precatória não se precisa respeitar a ordem. Aliás, nunca precisamos respeitar, não havia essa proibição e continua não havendo. Outra questão: o assistente técnico não pratica crime de falsa perícia? A maioria disse que não pratica, 56%, e eu acredito também que não pratica. Pelo princípio da legalidade estrita, se nós formos ao artigo que cuida da falsa perícia, do artigo do processo penal, do direito penal, Código Penal, nós veremos que lá é expressa a menção a perito, não assistente técnico, o que é diferente. Na legalidade estrita, aquele crime que é cometido de mão própria, pessoalmente, diretamente pelo perito, que não pode indicar terceiro para cometer no seu lugar, ele pessoalmente tem que fazer, como a testemunha pessoalmente tem que depor, eu não vejo nenhuma possibilidade de nós estendermos isso para o assistente técnico. Nós estaríamos aí fazendo uma interpretação extensiva da palavra perito para abranger o assistente técnico, que é um auxiliar da parte, embora possa ser um especialista, e essa interpretação extensiva é indevida, prejudicial ao réu e não soluciona um problema de lógica do direito penal. Quando o artigo 342 foi feito, não havia assistente técnico no processo penal. Então ele foi dirigido, e todos sabemos disso, ao perito. Eu não posso fazer uma reforma de direito penal às avessas. Na minha opinião, é impossível eu querer modernizar o direito penal ou com analogia ou com interpretação extensiva. Isto é prejudicial ao réu, a meu ver, é impossível. A próxima questão é a seguinte: no artigo 201, parágrafo 5º, diante da ausência de critério estabelecido para determinar quem vai arcar com as despesas, ofensor ou Estado, pode o juiz fixar tal obrigação ao ofensor antes de eventual trânsito em julgado da sentença condenatória? A maioria, 65%, disse não, e eu concordo com isso plenamente. Eu acho que o réu, ainda não condenado, arcar com despesa de tratamento da vítima ou qualquer apoio que seja necessário, sem ser considerado oficialmente culpado, é uma antecipação indevida, ou de perda patrimonial, ou até de condenação e, consequentemente, de sanção. Mas eu não descartaria a possibilidade de o Estado arcar com isso, cautelarmente, numa situação drástica, excepcional, que o juiz pudesse impor, que o Estado pudesse arcar com essa situação da vítima. Acho possível, acho realmente possível, sem necessidade de ir com uma medida cautelar, seguir por uma medida cautelar, para uma vara de fazenda pública. Acho que aí sim seria interessante. Agora, o acusado realmente só depois do trânsito. Próxima indagação: o interrogatório por carta precatória continuará sendo possível, tendo em vista a falta de previsão legal e o princípio da identidade física do juiz
previsto no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal? Bom, eu tenho aqui o seguinte, 83% disse que sim. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte, como eu vou fazer, mais uma vez, ligado até o que eu já falei sobre a videoconferência, como eu vou fazer interrogatório por carta precatória, que em tese seria possível, não fosse a nova sistemática? Como eu vou fazer um interrogatório por carta precatória se o réu tem que estar presente na audiência, acompanhando a produção da prova, e ele é o último a ser interrogado? Não há necessidade, não há possibilidade. Eu vou colocá-lo na audiência para participar da produção, e quando termina a audiência e vem a parte dele de interrogatório, eu vou ouvi-lo por precatória, como se ele está presente. E lembrem-se que o artigo 399, parágrafo 1º, diz que o poder público deve providenciar a apresentação do réu em audiência. Deve. O que significa, portanto, que, mais uma vez, foi-se embora a possibilidade de uma videoconferência, portanto, o réu à distância, e não vejo possibilidade do acusado ser interrogado por carta precatória, a não ser se nós tivermos um procedimento especial, diferenciado, que o réu seja o primeiro a ser ouvido, não tenha audiência única, a inversão no interrogatório. Bom, se tivermos essa possibilidade, continuamos como antes. O interrogatório pode ser realizado por carta precatória, até pelo fato de que a identidade física para o juiz foi prevista no procedimento comum e ordinário. Esse é o teor do 399, parágrafo 2º. Não é disseminado em todo o processo penal. É mais um argumento, portanto, que a dificuldade é grande de se fazer interrogatório por carta precatória, porém não seria impossível. Questão número 10 fala da nulidade absoluta. Pergunta-se o seguinte, se não há nulidade absoluta, ao ser adotado o sistema presidencialista na inquisição de testemunha, mormente se houver anuência das partes. E a maioria diz que sim, ou seja, não há nulidade absoluta, 68%, eu concordo perfeitamente. Aliás, já lembro a vocês que no tribunal do júri, quando no plenário, na lei anterior, o juiz chamava a si a condução dos trabalhos no sistema presidencialista, que não era normal, a maioria fazia a inquirição direta, já era assim a tradição, mas o juiz que chamava a si essa incumbência não gerava nulidade. Aliás, era uma mera irregularidade, porque a prova foi produzida, não houve cerceamento. Entretanto, agora, adotado o sistema mais claramente, eu acho que esse é o método correto. O juiz, então, não deve chamar a si o sistema presidencialista na marra, forçando as partes. Mas se as partes concordarem, com certeza não há nulidade sem prejuízo, não pode ser uma nulidade absoluta, porque efetivamente nem se consegue deduzir qual seria o prejuízo para as partes, com a concordância delas, inclusive. Próxima questão. É possível formular quesitos durante a tramitação do inquérito pelo Ministério Público e pelo indiciado, tendo em vista que a prova é realizada antes do ajuizamento da ação, diante da redação do 159, parágrafo 3º do CPP, e não existente contraditório nessa fase? A maioria respondeu, 83% diz que sim, e eu concordo perfeitamente. Não há aqui, a meu ver, dúvida alguma. A prova pericial é prova definitiva, ela será feita na fase policial por uma questão de urgência. Se a lei abre a possibilidade de haver assistente técnico, é preciso, de quesitação, é preciso que isso seja transportado para o momento ideal da realização da prova. Quanto a isso, eu não vejo nenhum problema, aliás, acho até que é necessário, obrigatório.
sob pena sim de cerceamento de defesa ou de acusação. Nos feitos em andamento, no rito do júri, existe a possibilidade de se continuar aplicando a lei anterior em relação ao recurso de protesto por novo júri, por ser mais benéfico ao réu? A maioria, 85%, diz não. Concordo plenamente que não. Protesto por novo júri é um recurso, como outro recurso qualquer de processo penal. Como lei processual penal pura e não de direito material, nenhum vínculo com o direito penal possui, uma vez que ela seja afastada, revogada, abolida, o recurso, que é um direito, sumiu. Se a pessoa é julgada hoje, condenada a 20 anos, vamos procurar o recurso no Código de Processo. Onde está protesto por novo júri? Sumiu. A nova lei terminou com ele. Eu não tenho mais o recurso. De modo que eu não posso usar o que eu não tenho. Ah, mas então vamos fazer essa lei retroceder à data do fato. Por quê? Não é lei de direito processual penal material. Essas leis são vinculadas a institutos penais diretamente, como decadência, como perdão, como perempção. Uma vez acontecida, concretizada, acarreta o quê? Extinção da punibilidade. Isso efetivamente é penal. O Estado perde a possibilidade de punir. Nesse caso, uma vez que a possibilidade de recurso foi eliminada, qual a razão de dizermos que isso é direito material? Os argumentos que eu tenho ouvido. Primeiro, porque fere a ampla defesa. Mas ferir ampla defesa é processo. Ampla defesa é princípio processual penal. Não é e nunca foi direito penal. Direito material cuida de outras coisas. A chance de se defender de maneira satisfatória é processo. Segundo, mas então é um recurso ligado à pena. Bom, pode ser ligado à pena, não é? Por uma questão de referência. Quando é que cabe o recurso? O legislador pensou quando as penas forem muito elevadas. Então eu dou uma segunda chance ao réu. É referência. Não quer dizer que porque está ligado à pena abstratamente idealizada, tornou-se direito material. Lembre-se que o Código de Processo também faz referência a outros casos de pena, até para a escolha do rito. Vai ser ordinário, vai ser sumário, sumaríssimo, de acordo muitas vezes com o montante de pena. Então isso não é penal. Isso é uma referência que eu faço, só e nada mais. Então eu realmente não consigo ver o protesto por novo júri como direito penal, processual, material. Ao meu ver, é uma norma de processo como outra qualquer. A não fixação do valor mínimo da indenização gera nulidade da sentença? A maioria disse não, 84%, concordo plenamente. Não pode gerar nulidade, salvo se as partes debateram, requereram, o juiz ignorou o pedido, houve embargos de declaração, o juiz ignorou o pedido, bom, então podemos anular a sentença, aliás, como anularíamos qualquer decisão, se o juiz não abordasse questão fundamental. Agora, ninguém pediu, o juiz não fixou, é corretíssimo, inclusive. Não houve debate, não houve pedido, não há fixação de ofício. Portanto, não há nulidade alguma. A indenização, esta civil, poderá incluir danos morais? E aqui os colegas disseram sim, 66%, a meu ver correto também, não vejo por que não, a lei não exclui, ela fala indenização, embora ela fale valor mínimo, eu posso ter o valor mínimo de danos morais, em tese também. O juiz pode falar, olha, vocês vão discutir no cível, mas minimamente eu acho interessante X valor, por que não? Indenização é indenização. Não? A não ser que o legislador falasse por danos materiais, não falou. Então eu acho que sim também.
Na questão seguinte, independe de pedido do Ministério Público a indenização civil, já que decorre de lei, a maioria disse 88% que sim. Aqui eu já tenho minhas reservas. Vejam bem, ao prever cumulação de competência civil e penal, lembrem-se, eu tenho pedido penal, provocação, Ministério Público, legitimado esse pedido penal constitucionalmente, promoção da ação penal, titularidade, 129, 1 da Constituição, perfeito. Então eu tenho pedido, eu tenho a decisão, há um concatenamento lógico. Agora, há um segundo pedido civil. Quem fez? Ministério Público, pela vítima, não concordo que possa. A não ser se pensarmos na hipótese do 68 do Código de Processo, que diz que o MP pode, se a vítima for pobre, até promover ação civil em função do crime, mas aí não pode haver defensoria pública, a vítima não pode ter condições de pagar, o Ministério Público seria legitimado a pedir, só, excepcionalmente. Agora, simplesmente o Ministério Público pedir a indenização para todas as vítimas sem nenhum tipo de seleção não me parece correto. É pedido civil. Bem ou mal, há um interesse de natureza privada, disponível. A vítima pode não se interessar por uma indenização civil. Então o juiz não pode fixar de ofício. E outra, o Ministério Público não tem legitimidade. A vítima há de ingressar no processo, provocar o contraditório sobre o pedido civil e provocar a decisão do juiz. A meu ver é isto. Outra coisa importante, se os colegas pensaram numa fixação de ofício pelo juiz, sem pedido de ninguém, aí a meu ver piorou. Porque nós estamos invadindo uma área não discutida nos autos, não debatida, não houve contraditório, não houve ampla defesa, o réu termina condenado criminalmente e civilmente, sendo que da parte civil ele não falou absolutamente nada, nem ele, nem a defesa técnica. O juiz não poderia, a meu ver, hipótese nenhuma, condená-lo por isso. A outra questão diz respeito a, nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, foi suprimida a notificação prévia do artigo 514. A maioria diz não, 53%, embora apertado aqui, eu acho que não também. Na medida de uma coerência, todos os procedimentos especiais do Código ou de lei especial continuam, a meu ver, válidos. Então, não acho que tenha sido suprimido. Testemunhas e antecedentes podem ser dispensadas pelo juiz nos termos do 400, parágrafo 1º da Lei 11.689. Aqui a maioria disse sim, 62%. E agora eu tenho uma preocupação séria. Isto aqui, a meu ver, é não. Obviamente não. Os colegas, ao dizerem que podem dispensar testemunhas de antecedentes por ser prova irrelevante, impertinente, protelatória, deixaram de considerar, mais uma vez acontece isso conosco, a individualização da pena. As testemunhas de antecedentes, elas podem ser muitas vezes pro forma, porque alguns réus e seus advogados fazem assim, estão errados. Então, são testemunhas que não conhecem efetivamente o acusado. Mas e as que conhecem e querem dar o seu relato e dizer quem é a pessoa humana que está em julgamento? Ora, o artigo 59 do Código Penal diz que o juiz levará em conta a personalidade do agente, levará em consideração a conduta social do agente para condená-lo e fixar a pena justa entre o mínimo e o máximo. Como que nós vamos considerar uma testemunha que narre fatos antecedentes da vida do acusado irrelevantes, protelatórios, ou impertinentes aos autos, a menos que eu esteja voltado
para a ignorância, ou seja, para não ligar para esses requisitos do artigo 59, o que, a meu ver, com a devida vênia, é inadmissível. Eu tenho lutado e sustentado que nós temos que abandonar a cultura da pena mínima sempre como regra e analisar a fixação de uma maneira justa e equilibrada. Para isso, as testemunhas de antecedentes têm que ser ouvidas sim. Aliás, eu até acho que o Ministério Público poderia rolar também testemunhas de antecedentes, inclusive para provar o contrário, que o réu não tem boa conduta social e nem boa personalidade. A produção antecipada de provas, levada a efeito na hipótese do 366 do Código de Processo Penal, pressupõe a participação do Ministério Público ou querelante, assistente de acusação, defensor, em decorrência do devido processo legal. 98% dos colegas disseram sim, e eu concordo plenamente. Não vejo outra solução a não ser a garantia do devido processo contraditório para a defesa. Perfeito. A gravação em áudio e vídeo da audiência torna desnecessária a degravação? Bom, aqui os colegas disseram que sim, 81% eu nem discuto. Aí, com certeza, a lei fala que não há necessidade, se for audiovisual, inclusive porque uma gravação de audiovisual, como é que eu vou degravar? Eu vou acabar fazendo uma história em quadrinho, que não me parece o correto. Eu vou além. Acho que nos tempos atuais é muito complicado que nós façamos a degravação, até mesmo de uma gravação apenas de áudio, e não do vídeo. Vocês todos, como eu, como os colegas, sabem que o judiciário não tem estrutura, não tem funcionário. Uma degravação de uma audiência que durou 6 horas, no mínimo, para falar o menos, dura o dobro. Só quem já fez degravação é que sabe. Ouvir a fita, voltar a ouvir, ou voltar e colocar isso no papel, demanda o dobro de tempo. Uma audiência de 6 horas tem que designar um funcionário para ficar 12 horas transcrevendo. Quase impossível. Então eu acho que nós temos que partir para a celeridade, oralidade e, consequentemente, cessar essa história de colocar tudo por escrito. A audiência de instrução e julgamento, no rito ordinário, pode ter inversão probatória? A maioria apertada aqui de 53% disse não. Bom, eu diria o seguinte: não como regra imposta pelo juiz, mas sim se as partes concordarem. É nulidade relativa. Ou seja, houve prejuízo? Não. Qual é o problema de haver inversão? Já se fazia isso antes. Não vejo problema de continuar a ser feito hoje. Por força do artigo 394, parágrafo 4º da lei, por força do 394, parágrafo 4º, a lei de tóxicos deixa de ter defesa preliminar e passa a ter resposta. A maioria disse não, concordo plenamente, 67%. Duas razões. Primeiro, de novo, lei especial prefere lei geral. Continuamos com os ritos normais especiais. E, em segundo lugar, a defesa preliminar na lei de tóxico é mais favorável do que o procedimento recebe denúncia, cita e defesa prévia. A defesa preliminar é antes do recebimento da denúncia, portanto, mais favorável e mais coerente com o espírito da lei especial afastar a lei geral. Por força do 394, parágrafo 4º, até mesmo crimes militares terão tal procedimento?
E a maioria, 65%, disse não. Mais uma vez eu concordo, lei especial prefere lei geral. As perguntas diretas serão feitas após a inquirição do juiz? 84% dos colegas disseram sim, concordo plenamente, o sistema não mudou em absoluto, não mudou, a prova é destinada ao magistrado, ele colhe, ele satisfaz sua curiosidade, sua dúvida, ele vai julgar, ninguém mais. Lembrem-se que o sistema americano também, de colheita de prova, muitas vezes, por tradição deles, de a parte perguntar diretamente, o juiz não falar quase nada, nessas situações, em grande maioria, destina-se ao júri. Então nós estamos fazendo ali uma produção que inclusive envolve um jogo de cena destinado ao jurado e não necessariamente ao juiz. Embora se possa fazer esse mesmo processo perante o juiz togado em audiências fora do Brasil, não é da nossa tradição. A nossa tradição de direito codificado, o juiz de direito participante da instrução, pode arrolar testemunha de ofício, pode juntar documento de ofício, pode quebrar sigilo de ofício, enfim, ele é um coadjuvante das provas. Então, em hipótese nenhuma, eu abriria a mão de o juiz começar a inquirição e depois permitir que as partes reperguntem diretamente. Aí nós temos se a ordem do interrogatório foi alterada na lei de tóxicos. E a maioria dos colegas disseram que não, 77%. Concordo que não, por ser procedimento especial, mas agora só por uma questão de ampla defesa, princípio processual superior, se a defesa requerer, o juiz concordar, não houver oposição, prejuízo não há. Nós podemos colocar o interrogatório para depois, em face de uma nova sistemática adotada no processo penal como um todo. Mas concordo, enfim, em síntese, que não foi alterada, porque lei especial afasta a aplicação de lei geral. Então são essas, colegas, as observações que eu teria a fazer sobre a enquete promovida pela APA-MAGES no tocante à reforma de processo penal. Eu espero que tenha sido útil a todos vocês. Obrigado.